com uma pessoa e olha que coisa, ela passou por 10 entrevistas nesse último mês e nenhuma entrevista ela foi selecionada. Isso não é normal, gente, né? De 10 entrevistas, eu espero que pelo menos ela passe em 1 ou 2 entrevistas, não é verdade? Pois é, não foi o caso dela. Vocês estão me escutando bem? Me dê aí, só um ok. Me dê um ok, porque a live a gente não consegue, né? Trocar papo, bater papo. Então, eu preciso que vocês escrevam alguma coisa. Eu vou fazer uma por esses dias, estou insegura também. Maravilha, então você está numa live que eu vou dar bastante direcionamento do que é que você pode fazer para conseguir chegar no gol. Tá bom? Vamos que vamos. Sim, o áudio tá ok, maravilha. E ela não passou nessas 10 entrevistas. E eu falei assim, poxa, não é normal, né? Uma pessoa não passar em 10 entrevistas. E olha que coisa. Se você está sendo convocado para entrevista de emprego, isso quer dizer que o seu currículo tá ok. Logicamente, como é? A gente precisa de um quantitativo. Quantas vagas você tem se candidatado e quantas vezes você tem sido convocado para entrevista de emprego, tá? Se você tem sido, como ela, em um mês foi convocada para 10 vagas de emprego, quer dizer que o currículo dela tá um currículo interessante, porque se não tivesse um currículo interessante, nem chegaria nas mãos do recrutador. Vocês concordam, né? Se você está sendo convocada para entrevista de emprego pelo LinkedIn, se o recrutador está te abordando no LinkedIn, isso quer dizer que o quê? Seu LinkedIn está um LinkedIn interessante, porque o recrutador, dentre todas aquelas pessoas que estão lá no LinkedIn, conseguiu te enxergar. Então, você foi vista ou visto no meio da multidão. Não é verdade? Agora, se você está indo para a entrevista e você perde na entrevista de emprego, e no caso dessa pessoa que eu estava conversando ontem, ela perdeu em 10, poxa, tem algo que não está sendo legal. Tem algo que precisa ser ajustado. E muitas vezes vem um grande problema, que é o quê? Tem gente que fala isso, né? Vai tentando, tenta que um dia dá certo. Eu vou dizer a vocês, eu sou de touro, com ascendente em touro. Eu sou uma pessoa extremamente persistente. Eu sou uma pessoa que, se eu quero uma coisa, eu vou lá, eu vou botar na minha cabeça e eu vou me esforçar o máximo para conseguir. Mas perceba, se você está tentando, e você tem isso na sua cabeça de que vai tentando, que um dia você consegue, você percebe que um dia é um dia? Um dia é algo lá muito distante? Só que às vezes, a vaga de emprego que você quer, que você deseja, não dá para ser um dia. Gente, um dia Deus sabe quando. Um dia no agosto de Deus. Não é verdade? Às vezes a vaga que você quer é uma vaga para agora. Não dá para ser um dia. Então, se você continuar tentando, sem parar para avaliar os erros que você está cometendo, a sua vaga vai ser para um dia. Então, se você está tentando, passou por 10 entrevistas, nenhuma das 10 você foi selecionado, opa, tem algo errado. Eu sei que eu sou boa, eu sei da minha competência, eu sei da minha trajetória. Está ali tudo no meu currículo. Já está escrito no meu currículo, eu sei disso. Mas eu não estou passando na entrevista, então tem algo que eu preciso ajustar e muitas vezes nem é algo tão grande ou não são diversas coisas. Você não precisa recomeçar. Você não precisa, às vezes, mudar muita coisa. Às vezes, é um pequeno ajuste que você precisa saber. Mas o que acontece é que você participa da entrevista e você não tem um feedback detalhado do que você precisa mudar. Até porque nós, recrutadores, não conseguiríamos dar esse feedback detalhado para todos os candidatos. E não é o nosso papel. O nosso papel é fechar a vaga. A gente está sendo contratado para fechar a vaga. Quem daria um feedback bem detalhado para você seria um consultor seu, né? A gente tem que dar um feedback para o nosso cliente. Para o candidato, o feedback dado é assim, ó, ok, parabéns, você foi para a próxima etapa. Ou então não, você está no nosso banco para futuras vagas que tem o seu perfil, que encaixam no seu perfil. Outro candidato se aproximou mais do perfil da vaga, né? É isso que vocês recebem, né? Faça uma live se eu passar em todas as fases e chegar ao bate-papo com o diretor e manda você esperar e passa 2 meses e não te liga mais. Isso é caso, hein? É caso. E depois me fale quando você passa em todas e... É coisa, né, gente, que vocês passam. Eu sei. Estão na 3ª fase agora, já é com gestor. Uma entrevista já muda, tá? Entrevista com RH é uma, entrevista com gestor já muda. Entrevista com CEO já muda. Olha que coisa, né?
Mas voltando aqui, tá? Voltando aqui um pouquinho para vocês. Se você parar para pensar, a entrevista é uma competição. É uma competição, a verdade é essa. Tem você, tem diversos outros candidatos, tão bons quanto você, porque se você foi convocado, isso quer dizer que você é um bom candidato e tem potencial para ingressar naquela vaga, tá? Porque nenhum recrutador vai chamar você para uma entrevista se ele não acreditar que você é capaz de fechar a vaga dele. Então, se você foi convocado, acredite que você é tão competente quanto qualquer outra pessoa para ingressar naquela vaga. Você tem um potencial, tudo bem? Só que o que acontece muitas vezes é que a pessoa não para fazer essa análise. Então, se você está numa competição, pense que você é um carro de Fórmula 1, você é um piloto da Fórmula 1 e você está ali. Você perde a corrida naquele dia. Eu tenho certeza que Alonso é meu favorito. Alonso, ele vai parar, se ele perdeu a corrida, ele vai parar e vai falar assim, o que foi que teve? Eu abasteci na hora certa? Eu corri da forma certa? Eu troquei os pneus que deveria, eu escolhi os pneus certos para correr naquele dia? Eu parei para trocar os pneus no momento correto? Eu fiz a ultrapassagem certa? Percebe? Então ele vai fazer todo um levantamento de como foi a corrida para saber por que ele não chegou em primeiro lugar. Só que muitas vezes, quando a gente está participando de um processo seletivo, o que acontece é que a gente faz de forma muito automática. A gente manda o currículo, envia o currículo, o recrutador liga, e você atende, você recebe. Qual é o dia da entrevista? Ok, tudo bem, vou, tudo bem. Se o recrutador não marcou a data, é naquele horário, você, não, me liga daqui a meia hora, eu estou tranquilo, vou aqui para um lugar escondidinho aqui no meu trabalho. Ou então, não tem problema, eu estou na minha casa, né? E aí eu já passo pela entrevista. É tudo muito no automático. A gente não para pensar que a entrevista é uma competição. E é uma grande oportunidade que você tem, que você buscou por muito tempo para ingressar naquela vaga que você gostaria. E diferente de Alonso ou de qualquer outro piloto da Fórmula 1 que você conheça, que vai lá, que faz uma autoavaliação de como ele foi na corrida, por que ele não chegou em primeiro lugar, você não faz essa avaliação do motivo que você não foi o candidato selecionado. Você vai para a entrevista, você participa da entrevista e você sai da entrevista. Ok, não fui selecionado. Alguns têm uma ideia do que está errando. Ontem mesmo, essa pessoa que eu conversei, ela tinha uma ideia de que às vezes, ela não estava se comunicando da forma com que deveria. Tem outros que vai falar, Rafa, eu fico insegura. Rafa, eu sou tímida. Rafa, eu fico com vergonha. Rafa, eu estou tão desanimada, Rafa, que eu não consigo ser eu mesma na entrevista de emprego. Tem gente que tem essa autoavaliação, mas muita gente não tem essa autoavaliação e vai no automático. Ou então tem gente que, ao invés de fazer uma autoavaliação de o que eu poderia ter feito de diferente para ter um resultado diferente, ela terceiriza a responsabilidade, né? Ela, ao invés de se autorresponsabilizar pelo resultado dela, ela terceiriza. Ela fala, é só candidato indicado, poxa, o recrutador não foi com minha cara, não sei para que eu vim para essa entrevista, eu já passei por várias e nunca dá certo, né? Então, tem gente que tende a terceirizar, percebe? Mas se você hoje está passando por entrevista, ou está próximo a passar por entrevista, ou está buscando isso, o que eu oriento a você você foi para uma entrevista, não passou? Reflita. Onde foi que eu errei? O que foi que faltou? Se você parar para pensar, na maioria das vezes, quando você sai com uma pessoa, quando você conversa com uma pessoa, seja paquera, seja algum amigo, seja alguém que você está conhecendo agora, e você faz uma bobagem, você sabe. Todos nós damos, às vezes, uma derrapada, né? Tem hora que você fala assim, meu Deus, para que eu falei isso? Eu vi que ali eu não deveria ter falado. Às vezes, até a gente tenta consertar. E é assim também na entrevista de emprego. Se você parar para pensar aonde você derrapou, qual foi o momento que você fala assim, poxa, aqui eu fico nervosa para responder. Quando me pergunta sobre isso, eu não sei o que falar. Ou então, eu perdi a entrevista no momento que teve um outro candidato muito melhor do que eu. Quer dizer, olha a crença que você tem, que tinha um outro candidato ali, que era muito melhor que você. E que ele falava muito bem, e ali eu falei, não vou dar conta, e eu me envergonhei, percebe? Mas você tem uma reflexão, você para pensar aonde foi que você errou. Nós conseguimos fazer isso no dia a dia, por que a gente não consegue fazer isso em entrevista de emprego? Não é mesmo? Então, se você não para refletir como é que você está sendo na entrevista de emprego, você é aquela pessoa que está correndo a Fórmula 1, você não pensa
aonde você errou, como é que estava seu carro, se seu carro estava abastecido, se não estava, se o pneu deveria ter sido trocado, se não deveria. Você simplesmente vai e você acha que um dia você vai chegar lá, no primeiro lugar. Né? Só que se você continuar dessa forma, muito provavelmente você não vai chegar. Porque vão ter outras pessoas mais preparadas que você, não estou dizendo melhor que você, mas mais preparadas que você para conseguir chegar no final dessa competição. Tudo bem? Tudo bem por aí? Fiz 2 super bacana e não passei. Pois é, você não passou por algo, né? Então fica com essa pulguinha atrás da orelha hoje, Cássia, e pensa qual foi o momento, qual foi a fala, o que foi que faltou. Começa a ter essa análise crítica sobre você, essa autoavaliação sobre você. E quando eu falo de análise crítica, não é para você estar se martirizando, se criticando, eu não sou boa, não. Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que simplesmente você se dê conta de onde é que você precisa ajustar, o que é que você precisa calibrar, o que é que você precisa desenvolver para que você tenha um destaque na entrevista de emprego. Porque se você está sendo convocada, quer dizer que você é uma candidata interessante, com potencial. O que precisa é o recrutador ver que você é a pessoa perfeita para a vaga. E se você não mostra que você é a pessoa perfeita para a vaga, tem um outro candidato esperando você derrapar para ocupar uma vaga que deveria ter sido sua. Não é verdade? E às vezes, muitas vezes, nem é o candidato que tem mais experiência que você. Ou que executaria aquela tarefa tão bem quanto você. Tudo bem? Ok? Qual é o segundo erro que acontece muito na entrevista de emprego, tá? É você não saber qual é a vaga. Acontece muito do candidato ir para a vaga da entrevista de emprego, o recrutador ligar. A entrevista é daqui a uma semana. Ok? Poxa, a pessoa não se prepara. A pessoa não treina. Não se prepara. Pega um currículo que estava lá de 1900 e bolinha, ou se não era de 1900 e bolinha, mas a entrevista é outra. Pega o currículo e vai para a entrevista. Você percebe que não teve nenhuma preparação? Só que a sua preparação da entrevista de emprego, a sua aprovação, ela vem antes do dia da entrevista. Como é que você vai para uma entrevista de emprego sem saber qual é a vaga, qual é a empresa, sem se preparar, sem estudar o seu currículo? Poxa, Rafa, mas no meu currículo tá tudo ali, que eu fiz a vida inteira. Tá minha trajetória profissional. Eu sei. Gente, nossa cabeça não é computador. Quando a gente está na entrevista, mistura tudo. Mistura o que está na nossa cabeça, mistura a nossa trajetória, mistura o olhar do recrutador, mistura os outros candidatos, mistura o nosso sentimento. É tanta mistura que dá um branco. A gente confunde nas ideias que a gente às vezes não consegue demonstrar para o recrutador que a vaga é nossa, que eu sou aquela pessoa. Quantas vezes você já saiu e falaram assim, poxa, rapaz, eu não fui boa, não sei porquê, deu um branco. Deveria ter falado X, não falei. Queria ter uma outra oportunidade com o recrutador. Não terá uma outra oportunidade. A oportunidade é aquela. Você poderia ter se preparado melhor para fazer aquela entrevista que você tanto queria. Só que não, você foi nas coxas, né? Tem uma linguagem que a gente fala assim, nas coxas. E você foi nas coxas, pegou o seu currículo e foi lá e pronto, deixa eu ver o que é que vai vir, né? Então, faltou preparação. Aquelas pessoas que vão correr na Fórmula 1, aqueles pilotos, eles se preparam, eles treinam, eles praticam algo que eles já fazem sempre, mas eles vão lá, eles praticam, eles treinam. Jogadores de futebol, quando eles vão para a Copa, eles praticam, eles treinam cada um dos passes, eles treinam como é que vai ser. Como é que você vai para uma competição, que é uma entrevista de emprego, e você não pratica? Você acha que basta a sua trajetória? Se bastasse a sua trajetória profissional, bastaria o seu currículo. Mas o seu currículo não é suficiente para você ingressar na vaga. Anota aí, anota. O meu currículo não é suficiente para eu ingressar na vaga. O que vai ser suficiente para você ingressar na vaga é você conseguir passar para o recrutador tudo que está no seu currículo. Anota mais uma vez, anota. O que vai ser suficiente para eu passar na vaga vai ser eu conseguir contar para o recrutador tudo que está escrito no meu currículo, eu contar minha história como profissional. Percebe? Então, assim como cada um dessas pessoas que eu falei para vocês, piloto de Fórmula 1, jogador de futebol, eles se preparam para o dia da competição. Você, candidato, você que está buscando uma vaga de emprego, você também tem que se preparar.
Só que aquilo que era uma grande oportunidade, que era tudo que você sonhava, que era o momento que você precisava, você trata com descaso. Você pega o seu currículo, você leva, ou se você não levar, se a empresa já imprimiu o seu currículo e falar que você nem precisa levar, você nem vai reler, você nem vai relembrar, você nem vai praticar, você nem vai treinar, nem vai construir um bom pitch de vendas, né? Um outro ponto que eu levantei aqui, que acontece para você não ingressar na entrevista de emprego que você tanto sonha, são as emoções, os sentimentos. Estão todas aqui dentro de nós, né? Tudo acontece dentro de nós, mas chega na hora, eu não sei o que é que dá um tilt, que tudo dá errado. Parece que as emoções e os sentimentos controlam o nosso cérebro e que tudo o que está aqui some, porque é tudo dominado literalmente. E aí vem a timidez, vem a vergonha, vem a eu não sou bom o suficiente, vem o medo, vem tudo que não deveria vir naquela hora, mas que todos nós sentimos. E o primeiro passo é esse, é você entender que assim como você está sentindo tudo isso, os outros candidatos estão sentindo também tudo isso. Né? Afinal, todos nós sentimos tudo isso. E eu sei que muitos de vocês já passaram por diversos processos seletivos, já caíram no descrédito dos processos seletivos, não tiveram retornos, participaram de diversas vagas, o feedback foi o mesmo, e você vai desanimando. Eu até falei sobre isso nos meus stories, que dia foi? Falei sobre isso, acho que foi ontem, gente. Eu falei sobre isso ontem, complementei hoje. Que às vezes, quando a gente tenta muito uma coisa, a gente cai em um desânimo, né? A gente fala assim, tô desanimada já para isso, porque já não sei mais o que é que vai dar. E o desânimo, para dizer para vocês, a gente não tem que levar como algo muito grande, né? Porque tudo que a gente dá muito olho, assim, que a gente olha demais, ele cresce, né? Mas o desânimo nada mais é do que a gente não ter forças naquele dia para fazer algo que a gente deveria fazer, para cumprir uma missão que a gente se colocou naquele momento para cumprir. E quando a gente está desanimado, é normal a nossa produção cair. Então, por exemplo, se eu estou desanimada em um dia de trabalho, eu vou produzir menos. Se eu estou desanimada em um processo seletivo, a minha tendência é ter menos energia para fazer aquele processo seletivo. Se eu estou desanimada, eu dei até esse exemplo nos stories, para um Dia das Mães, eu não vou ser uma mãe que esteja ali 100% com meus filhos, não é verdade? E se você está participando de um processo seletivo, você não pode deixar o desânimo tomar conta de você. Eu sei, não está sendo fácil, não é fácil. Afinal, você quer muito uma coisa, você já pode ter passado por diversas etapas, foram etapas cansativas, sem retorno, você se sentiu no vazio muitas vezes, isso vai dando um desânimo, é verdade. Mas se você continuar no desânimo, a chance de você entrar nessa competição e ganhar o primeiro lugar, de ser vitorioso, é muito pequena, né? Então, se você sabe que você está desanimado, o que é que você vai fazer? Você vai buscar uma forma de você, ligar, retornar esse ânimo. Que pode ser de diversas formas. Da mesma forma que o desânimo vem tanto vem internamente, como também vem de fatores externos, o desânimo também, você pode fazer com que ele reacenda para o ânimo a partir de fatores externos. Então, às vezes é uma música que você vai cantando, às vezes é falar com uma pessoa que te lembre, que volte a levantar sua autoestima, às vezes é você relembrar das coisas que você passou na vida e que você conquistou. Percebe? Então, tem formas que você tem de lidar com essas emoções e com os sentimentos que você consegue mudar para que você seja bem-sucedido em uma entrevista de emprego. Não é verdade? E aí você pode fazer com desânimo, você pode fazer com a vergonha. Outro dia a gente pode fazer uma live só falando de vergonha, né? Você pode fazer com medo, você pode fazer com a autoestima. Tudo bem? Para que você consiga ser bem-sucedido na sua entrevista de emprego, tá? Além dos sentimentos, tem um outro fator que elimina muita gente da entrevista de emprego e que talvez já tenha eliminado você da entrevista de emprego, que é a comunicação. Pois é, a comunicação é um dos fatores que mais elimina o candidato da entrevista de emprego. Antes de eu falar da comunicação, deixa eu ver um pouquinho aqui dos comentários, tá, gente? Estou na terceira fase agora já com gestor, é o que eu falei, entrevista com gestor é diferente. Ok. Falarei sobre isso. Ok. Vamos lá.
E quando a parte da entrevista com o gestor, como eu devo agir, temos que ter consciência de nossos pontos fortes e nossas fraquezas. Excelente, tá, Robson? Um dos principais pontos é exatamente que eu bato muito com os meus mentorados. A gente precisa ter um autoconhecimento muito forte para ser aprovado em qualquer entrevista de emprego. Se a gente não conhece a nossa fortaleza, o nosso ponto fraco, é muito complicado a gente conseguir passar em um processo de entrevista, tá? Nunca temos uma segunda chance, nunca mesmo, para causarmos uma boa impressão. Às vezes temos que recuar para alcançarmos o nosso ideal. Exato, exatamente isso. Obrigada, doutora Rafaela. Agora estou me preparando para mais. Exato. Se você está se preparando para mais, lembra de parar, ajustar, reavaliar sua rota, o que é que você tem feito. Porque se você continuar fazendo mais do mesmo, a tendência é você chegar no mesmo lugar. Perceba que a gente chegou onde a gente está por tudo que nós fizemos no passado. Então, ok, eu cheguei até aqui por tudo que eu fiz, né? Então, eu cheguei nesse resultado. Mas se eu quero ir além desse resultado, eu tenho que fazer coisas diferentes. Porque o que eu andava fazendo já me trouxe até aqui. Ele não me trouxe além daqui. Se eu quero chegar agora nesse patamar, eu tenho que fazer coisas diferentes para alcançar esse patamar, tá? E, por último, o quarto ponto para você ser aprovado em uma entrevista de emprego é a comunicação, tá? Então, vamos lá. Você sabe que você é o candidato da vaga. Você conhece você sabe das suas experiências, você estudou a vaga, você viu a vaga e você sabe que você tem todas as competências para ingressar naquela vaga. Opa, eu sei disso, isso está tudo aqui na minha cabeça. A grande questão é que quando você está na entrevista de emprego, não basta você saber que você é o candidato da vaga. Você precisa convencer uma outra pessoa, que é o recrutador, de que você é a pessoa da vaga. Então, você sabe, só que você precisa convencer a outra pessoa de que você é a pessoa da vaga. Então, são duas pessoas para tomar uma decisão, né? Você já tomou, que você é o candidato da vaga. Mas a outra pessoa, que é o recrutador, ele precisa concordar com você de que você é o profissional indicado para a vaga. E aí é que entra a importância da sua comunicação verbal e não verbal. Por quê? Para você convencer uma outra pessoa de que você é o profissional ideal para a vaga, você precisa persuadir essa pessoa. Você precisa se comunicar com essa pessoa e que ela compreenda que tudo que está aqui na sua cabeça e tudo que você acredita de você é aquilo mesmo. E como é que você vai fazer isso? Através da sua comunicação. E para você se comunicar, você precisa utilizar 2 tipos de comunicação. A comunicação verbal, que é tudo que você fala para o recrutador, tudo que você conta, e também a comunicação não verbal, que você faz a partir de gestos. Então, por exemplo, se eu estou chateada com alguma coisa, meus filhos fizeram alguma coisa errada, e eu estou cheio de gente, muito provavelmente eu não vou falar muita coisa, mas com certeza vai sair um olhar, aquele olhar que só a mãe sabe que tem, que é praticamente 2 raios saindo pelos olhos, né, a gente dá aquele olhar focado na gente. Ou então, quando você está com um paquera ou com o marido, ele faz alguma coisa que não é legal, você também dá aquele olhar, né, que vocês também conhecem. Então, é uma comunicação não verbal esse olhar. Tudo bem? Quando você fala algo, que eu chego para meu filho ou minha filha, tem alguma coisa que eles fazem errado, eu falo assim, Maria Fernanda, filha, poxa, meu amor, não foi legal o que você fez. Nanda, ó, isso aqui tá errado, filha, vem cá, conserta aqui com a mamãe. Percebe? Foi uma comunicação verbal, tá? Então, existem essas 2 comunicações que você passa na entrevista de emprego para o recrutador, tá? E quando eu falo da comunicação não verbal, junta tudo. Tanto os seus gestos, quanto a sua postura, quanto a sua vestimenta, tá? Quando você está numa entrevista online, o seu ambiente está comunicando de alguma forma, é um ambiente organizado, é um ambiente não organizado, ele também comunica para o recrutador algo a seu respeito. Tudo bem? E na presencial, outras coisas comunicam. Então, muitas vezes, o seu resultado na entrevista de emprego, ele não está unicamente ligado à sua ideia. Ele está ligado à forma com que você comunica esta ideia, né? E aí tem várias formas de você fazer. A sua ideia pode ser boa, mas o seu comportamento, a forma com que você comunica essa ideia não é boa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Poxa, olha, um dos meus pontos fortes é que eu sou uma pessoa muito produtiva. Assim, além disso, eu sou uma pessoa que eu tenho energia. Você precisando,
você conta comigo. Percebe? Então, a minha ideia de que eu sou uma pessoa produtiva, de que eu sou uma pessoa com energia é boa, mas a forma com que eu me comuniquei, o que o meu comportamento passou para o recrutador foi o oposto. Ao invés de eu falar de forma enérgica e com uma postura ereta, eu falei com uma postura caída, meu tom de voz baixou, percebe? Então, a minha ideia era legal, o meu comportamento, a minha comunicação não foi interessante, tá? Qual é a outra situação? Vou trazer uma situação que foi minha, tá? Lá há anos atrás. Há anos atrás, eu tenho 15 anos já trabalhando com... 15? 16 anos trabalhando com recrutamento e seleção. Há anos atrás, antes de eu iniciar essa parte, eu fiz um processo seletivo para ser cliente oculto da Renner. Vocês já ouviram falar nisso? Pois é, a Renner na época, 15, 16 anos atrás, não sei se hoje ainda tem, tá, gente? Eles tinham um cargo de cliente oculto e eles contratavam uma pessoa para parecer um cliente normal, e essa pessoa iria fazer uma avaliação do atendimento, do caixa, de como era o cliente oculto, e a partir daí as pessoas poderiam ser premiadas. Eu fiz um processo seletivo como esse. Então perceba, eu tive uma ideia muito boa do que era o projeto, eu sabia que eu era boa para a vaga, sabia que eu seria uma boa cliente oculta para aquela vaga, só que a minha comunicação, faltavam duas coisas aí, tá? Faltou eu me preparar de acordo com a vaga, porque o cliente oculto tem que ser uma pessoa muito discreta, uma pessoa mais que passe meio que despercebido ali com os funcionários da Renner. E eu, na época, eu sou uma pessoa que eu sou comunicativa, tá? Eu sou reservada, mas eu sou comunicativa. E eu, no dia, com o recrutador, eu pererei, eu falei um bocado. A minha comunicação não foi tão boa para aquela vaga. Por quê? A recrutadora, há 16 anos atrás, ela ficou com dúvida se eu teria a discrição necessária para a vaga. Poxa, mas eu sou uma pessoa extremamente discreta. Eu não sou uma pessoa de contar segredo de ninguém, eu não sou uma pessoa de falar de ninguém. Eu sou discreta, inclusive eu tenho pouquíssimos amigos. Eu conto nos dedos meus amigos. Então eu sou discreta, só que como eu falava na entrevista, a leitura que a recrutadora fez de mim foi, poxa, ela vai dar na cara que ela é cliente oculta e não podia para a vaga. Então, percebe? A ideia que eu tinha era boa, mas a minha comunicação, o meu comportamento da entrevista de emprego não foi tão interessante, até porque faltou me preparar um pouco mais para o perfil daquela vaga de emprego específico, percebe? Então, eu tinha tudo o que a vaga pedia, eu tinha as características que a vaga pedia, mas o meu comportamento, a minha comunicação na entrevista passou um outro dado para o recrutador. E o terceiro ponto importante de você levar em consideração a sua comunicação na hora da entrevista de emprego é exatamente a de perceber a pessoa que está ali te entrevistando. Quem é a pessoa que está te entrevistando? Qual é o perfil desse recrutador? Como você pode se comunicar com ele de uma forma mais assertiva, podendo vender o seu melhor para aquela pessoa? Vamos lá, vamos pensar, eu não sei se vocês já viram, aquele pessoal que vende... É porque foi da minha época, tá, gente? Que vendia enciclopédia de porta em porta. Deixa eu mudar aqui. Talvez tenha alguém aqui que não pegou essa época. Porque na minha época tinha enciclopédia, não tinha Google ainda, né? A gente não utilizava muito a internet. Mas tinha computador nas casas. Não tinha, na verdade. Surgiu depois o computador para chegar nas casas. Mas aquelas pessoas que vendem... Vamos pensar num vendedor que ele vai te abordar em uma loja. Vamos pensar nessas pessoas que estão aqui hoje comigo. A depender do seu perfil... Se é um vendedor que chega para você e fala muito e te oferece tudo que tem naquela loja e que fica caminhando do seu lado, você vai falar, ai meu Deus, me senti sufocado. Não vi a hora de sair daquela loja, eu queria ir embora. Porque ele me sufocou. Toda hora ele me perguntava, você quer isso, você quer aquilo? Olha, isso aqui fica lindo. Não gostei dessa abordagem, ok? Porque seu perfil é você se sentiu sufocado. Ele falava muito. Já tem uma outra pessoa que pode chegar nessa mesma loja, esse mesmo vendedor com essa abordagem, e ela fala assim, meu Deus, que vendedor maravilhoso. Ele se preocupou comigo. Desde a hora que eu cheguei, ele foi lá, ele parou tudo. Ele me apresentou a loja inteira. Ele queria me trazer tudo que eu queria. Eu fiquei impressionada na paciência dele. Ele foi lá, pegou uma coisa, pegou outra, mostrou o que ficava melhor em mim, o que não ficava. Eu largava as coisas, ele ainda, não se preocupe em trazer mais coisas. Como ele teve um atendimento fantástico. Você percebe que o vendedor foi o mesmo, para dois perfis de pessoas diferentes.
a visão, a percepção dessas duas pessoas foi completamente diferente. Assim também o recrutador. O recrutador que está ali sentado diante de você, ele tem um perfil. Cabe você, como candidato, você que está querendo comunicar o seu potencial em quem é você como candidato, você conseguir fazer essa leitura rápida, porque é rápida, né? As entrevistas às vezes duram o quê? 10, 15 minutos, 20, 30. 1 hora é quando é por competência, né? Mas geralmente a entrevista é papum. Você precisa fazer essa leitura do recrutador, assim como ele faz a sua leitura, no arriar das malas. Então, no arriar das malas, qual leitura que você fez do recrutador? Quem é ele? Qual a melhor forma que você tem de se comunicar? Como é que você vai contar a sua história de uma forma interessante para que ele perceba que você é a pessoa da vaga? Muitas vezes o candidato senta na frente do recrutador, senta na nossa frente e despeja um mundo de informação, parecendo que vomita as informações. Desculpe a palavra, não sei se tem ninguém jantando, mas é verdade. As informações são jogadas sem se preocupar com quem está escutando aquela informação. Enquanto tem um outro candidato que está um pouco mais preparado que você, que olha, esse recrutador, ele é mais detalhista, ele é mais planejado, ele é uma pessoa que gosta de escutar início, meio, fim. Eu estou falando demais? Está interessante a minha conversa, não tá? Como é? Muitas vezes parece que vocês estão lá para despejar uma informação. E aí, quando você está em uma entrevista de emprego preocupado unicamente em despejar uma informação, você não faz o vínculo com o recrutador. Você não cria empatia com o recrutador, porque não tem uma troca. É o mesmo que você ir para um encontro e você ser o único que fala na mesa. Se você não para entender essa troca, se você não para entender que ali é um momento de bate-papo, é um momento de troca, de comunicação com o recrutador, e você entra desesperado, eu preciso falar, você não consegue criar um match para a vaga que você deseja. E aí não tem a liga, não tem empatia, não cria uma coisa de, poxa, ele vai dar certo aqui nessa empresa, eu gostei tanto daquela pessoa. Porque é lógico, o recrutador ele vai escolher você não pelas coisas iguais que você tem com os outros candidatos. Ele vai escolher para você pelo que você demonstrou que você tem além, que você tenha mais, pelo destaque, pelas suas diferenças, pelo seu brilho. E você vai mostrar o seu brilho a partir do momento em que um recrutador consegue se comunicar com você. Mas a comunicação não pode vir de um lado só, porque senão é um monólogo, não é uma troca. Comunicação é quando você fala, chega para o outro, e o outro devolve para você. O outro fala com você, seja por um olhar, seja por um sorriso, seja por um brilho nos olhos, ou seja por algo que ele retribua com você, que você veja, opa, tá dando match com a vaga. É como num jantar com paquera. Você fala, opa, tá acontecendo algo aqui, percebi. É assim também com o recrutador, não é verdade? Ok? Então, se você conseguir dominar esses 4 pontos que eu falei hoje na entrevista de emprego, a autoavaliação, conseguir se preparar, tanto você se preparar, né, com o seu currículo, quanto com a vaga que você vai participar da entrevista de emprego, quanto você conseguir lidar com os seus sentimentos durante a entrevista de emprego e a sua comunicação, a chance de você ser um candidato escolhido é gigantesca, não é verdade? E já, se você fizer esses 4 pontos, a vaga pode ser sua. E um outro erro que todo mundo comete é achar que fragmentos, cortezinhos do Instagram, do que cada um fala, do YouTube, vai ser suficiente para você se tornar esse candidato ideal, não é mesmo? É a mesma coisa que uma pessoa sair pegando aí pedaços de dieta. Eu teve um período que eu era louca com a dieta, tá? Então eu fiz vigilante do peso um bom tempo. Eu consigo até lembrar dos pontos do vigilante do peso, se você me perguntar, né? Mas às vezes a gente pega dieta carnívora, dieta do vigilante, dieta da lua, dieta Salfibit, um bocado de recortes que a gente anda olhando aí, e no final desses recortes a gente não consegue seguir nada, a gente não consegue colocar nada na frente porque a gente não aprofundou verdadeiramente nada, a gente pegou recortes. E a entrevista de emprego não pode ser uma coxa de retalhos, tá bom? Não pode ser. Deixa eu olhar aqui os comentários de vocês para ver se eu consigo. Tô quase sem bateria, tá, gente? Deixa eu ver se eu consigo ficar mais 5 minutinhos aqui. 5 acho que eu não consigo para a bateria. E quando você sabe que estão exigindo uma ferramenta que você não tem prática, como eu devo conduzir isso? Então, vamos lá. Se você foi conduzida, Cássia, para uma entrevista de emprego, você não tem uma ferramenta prática para aquela entrevista, quer dizer que aquela entrevista é desejável,
tá? Mas pode ser um requisito internamente flexível a partir da candidata que você é. Em resumo, essa ferramenta aqui é um diferencial para a vaga, é uma coisa que eu quero muito, mas se tiver uma candidata muito boa, mesmo que não tenha essa ferramenta, eu quero conhecê-la, eu quero entrevistá-la, eu quero ela para a vaga, porque essa ferramenta ela pode aprender posteriormente. Ficou claro? Ok? Então, o que você tem que se desconectar é de que, se você foi chamada para aquela vaga de emprego em específica, você é tão bom quanto qualquer outro candidato, inclusive aqueles que têm aquela ferramenta. Agora, cabe você mostrar que o seu valor como candidata ultrapassa, inclusive, esses candidatos que possuem essa ferramenta. E isso você vai conseguir fazer como? Na entrevista de emprego. Ok? Deixa eu ver se tem mais uma outra perguntinha aqui, que eu consiga tirar dúvida. Feliz de estar aqui com vocês, tá, gente? Feliz de estar retornando. Outra perguntinha. Rafa, eu passei por todas as etapas do processo seletivo, cheguei até o gestor e até agora estou sem retorno. Gente, isso acontece. Sinto dizer, tá? Porque acontece do processo ficar em stand-by, um processo... Agora mesmo eu tive um cliente grande, que ele estava com um contrato com a outra empresa e simplesmente o contrato está em stand-by. Ele vai fazer o quê, gente? Como é que ele vai contratar? O contrato está em stand-by, ele não consegue contratar agora. Então, ele está esperando o contrato sair, dar início para ele poder realmente dar o aval que contratou as pessoas. Percebem? Às vezes, o candidato foi aprovado, dá uma reviravolta aí no dólar, no mercado e precisa segurar as contas. Não dá para fazer muita coisa. Tudo bem? Então, a vaga de emprego, que se você foi o aprovado do processo seletivo, logicamente, dependem de outros quesitos para que você ingresse. E tem coisas que é ligada a fatores externos que não dependem unicamente de você, tá? O que eu não quero que você faça é tirar sua autorresponsabilidade, que isso é o que a maioria das pessoas fazem. E quando você tira sua autorresponsabilidade, você continua fazendo mais do mesmo, errando. Porque se a culpa não é sua, é do outro, você não precisa melhorar. Você não precisa desenvolver, você não precisa mudar. E aí você continua fazendo a mesma coisa. Mas aí a gente pode ter uma outra live só para falar de autorresponsabilidade, que é um tema gigantesco, tá? Eu trouxe uma frase que eu vi hoje aqui na internet para vocês, tá? Não é o que nos acontece que mais importa, e sim o que nós fazemos com o que nos acontece, tá? Então fica com essa frase aí, eu vi hoje essa frase na internet. Coloca ela no coração de vocês. Não é o que nos acontece que mais importa, e sim o que nós fazemos com o que nos acontece. Tudo bem? Anotou? Anota, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma ótima quarta-feira. Eu agora vou olhar os meus pimpolhos, Eduardo já dormindo, vou aproveitar um pouquinho com Maria Fernanda, depois tomar o meu banho. E semana que vem estamos juntos novamente, ainda não sei o dia, não sei o horário, mas um dia na semana eu vou encontrar com você por aqui, tá bom? Se tiver algum tema que vocês querem que eu aborde, coloca aqui no direct, que eu vou fazer um levantamento e eu posso trazer para a próxima semana para a gente bater um papo, ok? Boa noite, beijo grande.